Bom dia, boa tarde e se Deus quiser teremos uma grande noite. É hoje que o Flamengo decide sua classificação no Beira-Rio contra o Internacional. A primeira partida, levamos o jogo pro 1-0, né? O que garante a gente o empate, né? E com isso a gente vai estar reagindo a um vídeo do F360, né? Com a Bel, com a Mário, com o Eugênio Leal, falando justamente desse favoritismo do Flamengo. A gente sabe que Libertadores é sempre muito difícil, temos que manter o pé no chão e concentração principalmente. A gente tem um time muito qualificado, então é aquilo, é fazer o que a gente sabe. Acredito eu que, né, com essa sequência de resultados positivos, se o Flamengo conseguir se impor como costuma fazer no primeiro tempo e abrir o placar, a gente tem tudo para matar esse jogo e não sofrer, né, Flamengo? Por favor. E antes de soltar a matéria, eu só peço a vocês que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, né? Comente aí também o que você acha da partida, o que a gente pode esperar desse grande jogo, certo? Vamos conferir aí a matéria. Tudo bem, Caco? Bom dia para você, amigos do 360, Abel, Mari, Eugênio, professor. Você falou aí do tempo em Porto Alegre. Aqui no Rio de Janeiro, na sombra, tem um ventinho gelado. Eu tô na praia, agora no sol já é momento de tirar o casaco. Mas hoje, corações a mil para essa partida. O Flamengo que venceu o jogo de ida por 1-0, joga pelo empate para conseguir essa classificação nas quartas de final da Libertadores. O Flamengo que tem o retorno de Arrascaeta, que estava suspenso no primeiro jogo, já tinha voltado ali no final de semana, mas no primeiro jogo da Libertadores ficou fora e ele volta a ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Danilo e De La Cruz também retornaram no último final de semana, recuperados de lesões. Os dois entraram no decorrer da partida. O De La Cruz, claro, vai começar no banco de reservas. Agora o Danilo deve ser titular, isso porque a probabilidade é do técnico Felipe Luiz poupar ali na zaga, já que o Léo Ortiz e o Léo Pereira vêm aí de uma sequência muito intensa. Essa zaga que também tem sido uma zaga artilheira, jogadores chegando ali na frente no ataque. Agora, a dupla Saul, Jorginho e Saul, os dois entraram em campo, foram titulares juntos pela primeira vez no último jogo do Campeonato Brasileiro e deu tudo certo. O Felipe Luiz elogiou bastante o Saul, meia que jogou como volante, lembrando que essa vaga de titular é do Pulgar, mas ele está se recuperando de uma cirurgia no pé, então aí o Saul, contratação agora também nesse meio do ano, podendo fazer a diferença nessa partida de logo mais. Expectativa muito grande, o técnico Felipe Luiz disse que a função de volante é o coração da equipe e é isso, hoje os corações acelerados para essa partida, Abel. Legal. Roberta Barroso e Caco da Mota, enriquecendo aqui a nossa resenha desse Internacional e Flamengo. Que jogo, hein, professor? Que confronto. Que confronto. Mal os coraçõezinhos de quem acompanha futebol saem de uma terça-feira forte, agora a gente vai para uma quarta. E o Inter é aquela coisa que o Caco falou, é um outro Inter, né? É um outro Inter, até porque o Inter, do último confronto com o Flamengo, sai com um titular só e ainda deslocado do seu posicionamento comum, normal. Quem tem que mostrar o algo a mais é o Internacional. Não só por conta de correr atrás de um resultado, mas porque o Inter está devendo um futebol à altura de quem derrube o Flamengo. O Flamengo do seu modo natural, e tem muito jogador chegando, né? O Lino, são jogadores que parece que já chegaram e já entraram do esquema. Então, eu acho que o Inter hoje tem que fazer uma partida de superação das suas últimas atuações. Só assim ele conseguirá dobrar o Flamengo. Você viu o Caco dizendo, lembrando, né? O Internacional no Maracanã jogou ali pensando talvez no empate, acabou sofrendo a derrota. Agora hoje tem que jogar, pensar diferente desde o começo, não é, Eugênio? Mas, o Abel, a questão não é Ou não? questão de pensar. A questão é de conseguir. Querer, o Inter quer jogar bola. Ele quis no Maracanã. Será? Quis. O que só se Quis defende? no Maracanã, só que ele não consegue. A intensidade que o Flamengo consegue aplicar no jogo, isso acontece normalmente mais no início do jogo, no segundo tempo cai um pouco, isso a gente viu no Maracanã como foi, né? O primeiro tempo é avassalador do Flamengo,
no segundo cai um pouco de produção e o Inter cresce e tenta equilibrar as ações. Eu acho que passa muito por isso. Enquanto o Flamengo tiver fôlego para impor o seu ritmo, ele é superior ao Inter, assim, tá posto. Está posto. O Inter vai ter que trabalhar nas brechas. Nas brechas são falhas eventuais do Flamengo, no momento que o Flamengo cai de produção física e tentar aproveitar isso daí. Não... O Galo conseguiu. Brechas que o Galo pegou. O Galo pegou, subindo marcação, é uma questão, né, do quanto o Inter vai conseguir fazer isso ou não. É possível? É possível. Não está definido o duelo, o Flamengo continua sendo o favorito e vai caber ao Inter tentar explorar falhas eventuais do Flamengo. No todo do jogo, o Flamengo é superior, já mostrou isso, ganhou os 2 jogos. O Inter botou o time em reserva, o Flamengo não tem nada a ver com isso no jogo do Campeonato Brasileiro. Foi uma vitória também acachapante no último domingo. Então, é o Inter tentar entender onde é possível furar um pouquinho essa superioridade do Flamengo. Posso fazer uma pergunta para o Caco? Claro. Tudo bem, Caco? Bom dia. A gente acompanhou, né, grandíssimos momentos do Inter nessa temporada, pegando o Campeonato Gaúcho, o título de maneira ali sem perder jogo, emendando bom resultado em Libertadores, empatando com o Flamengo em estreia, enfim. E em vários momentos a gente viu esse Internacional muito bom com, entre aspas, esses 3 volantes, esses 3 homens de meio de campo. Isso não necessariamente aconteceu nesse jogo de ida contra o Flamengo. Você acha que tem alguma chance de ter, por exemplo, o Bruno Henrique compondo essa trinca de meio-campistas? Olha, Maria, boa pergunta, ótima pergunta. Acho difícil, porque o Bruno Henrique, juntamente com o próprio Thiago Maia e o Alan Patrick, deixaram o meio de campo do Inter muito lento. O Flamengo, se tem alguma coisa que está sendo observada pelo Internacional, que a gente apura, é que o Flamengo tem uma recomposição um pouco lenta. E o Inter é lento na transição. E ele ficou mais rápido, se espelhando um pouco no passado. Por mais que o Roger Machado não vai pensar num sistema parecido com o do Eduardo Cudê, mas ele tem hoje o Bruno Tabata, que é um canhoto pelo lado direito, muito parecido com como tinha Maurício. E agora com o Alan Rodrigues, que sai um pouco mais, parecido com o Arangues, o próprio Thiago Maia, podendo comparar-se ao Johnny, e tem a referência que é o Alan Patrick. Mas eu vejo que o principal, esse liga e desliga do Inter, que às vezes é muito bom e às vezes ele fica muito abaixo, depende da qualidade técnica de alguns jogadores que nessa hora decisiva tem que jogar mais. Eu me refiro principalmente ao Wesley, que foi um grande artilheiro o ano passado e esse ano não faz isso. O Bernabei, que decepcionou em jogos decisivos contra o Fluminense. Vocês estavam falando do Serna. O Serna deitou em cima do Bernabei nos jogos da Copa do Brasil. E também, principalmente, o Alan Patrick, o centro do jogo, o maestro do Internacional, que se está fisicamente mais forte hoje, com a força da torcida, pode fazer aquilo que justamente o Eugênio falou. O Internacional quer, mas às vezes ele não consegue. A primeira coisa é tentar ficar com a bola, independente do esquema, mas com o Bruno Henrique vai ficar muito lento. A minha única dúvida é se o Ricardo Matias, acredito que é ele que começa o jogo, mas o fato do Borré ter feito um gol e o Borré tem uma movimentação de marcar mais alto o goleiro, a saída dos 2 zagueiros, Léo Ortiz e Léo Pereira, pode ser que pela experiência ele comece com o Borré e coloque o garoto depois. Mas eu não acredito nisso. É a única mudança assim, que eu imagino que possa acontecer no calor do jogo. Nesses dias é um garoto de 19 anos, mas tem grande potencial. Ô, Caco, e Borré e Matias, uma vez que precisa de gol, nem pensar? Só durante o jogo ou quando a coisa não estiver dando certo, se é que ela não vai dar certo? Sim, inclusive Ener Valencia e Borré também. O Ener Valencia que não tem ido bem no Internacional, está passando por um momento muito difícil, ele já é o terceiro na hierarquia. Entra antes Borré, ou se não começar, Ricardo Matias, às vezes até outros atacantes de lados e depois o Ener Valencia. É difícil que isso aconteça de largada. Seria uma surpresa e o Inter acredito que daria a bola, até mesmo em contra-ataque, poderia ser mortal para o Flamengo começar com um time, tentar reter a bola dessa forma com 2 atacantes. Perde força no meio de campo, porque o duelo, o próprio Roger sabe disso, o coração do Inter também são os volantes do meio de campo, a exemplo do que falou o Felipe Luiz. Eu quero fazer uma pergunta para a Roberta, lá no Rio de Janeiro, Roberta, porque ao final da vitória do Flamengo
no jogo de ida ou no primeiro jogo, como disse o professor, né? Ouvimos relatos de pessoas que estavam no Maracanã dizendo que a torcida do Internacional, apesar da derrota, fazia mais barulho, mostrava mais entusiasmo do que a torcida do Flamengo. Não sei se foi essa mesma a impressão ou o que se viu lá. Mas eu te pergunto agora, o que você percebe em relação ao coração, ao sentimento, ao otimismo ou à preocupação do torcedor rubro-negro com essa vantagem de 1-0, de jogar pelo empate no Gigante do Beira-Rio hoje? Olha, Abel, o otimismo é grande. Você falou aí desse último jogo. Eu estava bem pertinho da torcida do Internacional. De fato, eles aumentavam o volume a todo instante, mas a torcida do Flamengo, em maior número, tentava ali fazer aquele abafa e, claro, acabava conseguindo por conta do número de torcedores rubro-negros lá no Maracanã. Mas a do Internacional fez uma bonita festa na arquibancada, inclusive na recepção do time aqui no Rio de Janeiro. Mas tem muito otimismo da torcida rubro-negra, confiança, principalmente por ter feito o resultado no jogo de ida. A vantagem ali é pequena, mas essa sequência de jogos aí contra o Internacional trouxe confiança para esse torcedor. E muitos falando, seremos felizes. Claro que hoje é aquele dia de ansiedade, né, Abel? O torcedor acorda ansioso, mas confiante nessa classificação. Lembrando até lá daquelas quartas de final de 2019, em que o Flamengo eliminou o Internacional. No primeiro jogo, o Bruno Henrique marcou lá naquelas quartas de final e dessa vez ele também balançou as redes. Então o torcedor, assim, com grande expectativa para esse jogo, confiante que o Flamengo vai avançar. Já ficou fora ali da Copa do Brasil, nesse momento até que teve a eliminação, muitas cobranças, apesar da Copa do Brasil não ser prioridade no Flamengo, mas agora aquela confiança, o Flamengo em busca do tetra da Libertadores, Abel. Show de bola. Podemos liberar Roberta e Caco? Alguém tem mais alguma dúvida ou Só questão? registrar aqui minhas lágrimas de emoção ao ver o cenário da Roberta na praia da Barra da Tijuca, morrendo de saudade do meu Rio de Janeiro. Aí, emocionado, Eugênio, tá vendo, Roberto? O casaco. Eu sei, eu até coloquei o casaco, né, para minimizar isso, a Roberta na praia, enfim, Eugênio. Isso aí, mas desculpem, amigos. Obrigado, Roberta. Roberta Barroso, ao vivo do Rio de Janeiro. Obrigado, Caco da Mota, ao vivo de Porto Alegre, trazendo informações, bastidores aí desse confronto que você acompanha logo mais conosco aqui na ESPN e também no Disney Plus. A gente tem uma tela para a gente falar mais desse Inter e Flamengo, valendo vaga para as quartas de final da Libertadores da América. É um titular que sai para o reserva que entra e cai a qualidade do time. Léo Ortiz, Léo Pereira, muito bem estabelecidos nessa zaga. Mas você coloca o Danilo é muito experiente, tem uma ótima saída de jogo, pode te dar o lado de campo. Então, assim, é de fato muito impressionante, né? O que o Flamengo pode fazer com o elenco que tem, aliado ao bom trabalho, aliado aos resultados. Eu acho que o que a gente teve do melhor Internacional era, de fato, quando o Aguirre e Bernabé estavam muito bem, apoiando, quando o Alan Patrick estava no seu melhor momento, quando o Wesley dava assistência, como deu para a vitória contra o Bahia, que garantiu ao Internacional essa vaga de Libertadores, com o gol do Borré. Então, o Internacional ele precisa de um número maior da individualidade para que, de fato, ele tenha a possibilidade do resultado, né? O Flamengo, ele tá muito bem estabelecido coletivamente. Jorginho, Diga, professor. Jorginho, Lino, Saul com a amostragem pequena, mas já promissora. As probabilidades, qual é a probabilidade matemática de 3 jogadores recém-chegados caírem como uma luva, como esses estão caindo no Flamengo? É também algo muito raro, né? Mas aí vai a qualidade das contratações, o poder de investimento. Não é só a para qualidade você O trabalho do entorno que recebe esse jogador. Você, com esse poder de investimento e também o trabalho bom, profissional de observação, porque às vezes tem time que tem um dinheirão e gasta tudo errado. Gasta mal. Você já destacou várias vezes. Então, o Flamengo vai em jogadores que têm qualidade e que chegam já prontos para entrar em campo. Diferente de alguns times aí que contratam o jogador já faz 3 meses que foi apresentado e não é nem relacionado. Você sabe a que times eu me refiro. Tem um diferencial, Abel, porque a gente já viu muito time com dinheiro fazer contratações assim, às pencas, e não dá certo. Eu vou lembrar muito do Fluminense quando tinha aquele patrocínio grande, contratava mais
para fazer mídia do que para montar time. São situações diferentes. Uma coisa, vou contratar um jogador que vai vender camisa, que vai dar espaço no noticiário. Aeroporto. Aeroporto. O Cruzeiro é o exemplo mais recente. Essa é uma situação. Outra coisa é contratar a partir de um planejamento técnico-tático. Então, essas contratações que a gente está falando do Flamengo são contratações meticulosas. Eu vou trazer o Samuel Lino porque eu preciso de um jogador com essa característica X. Vou trazer o Jorginho porque eu quero um volante que faça isso, isso e isso, porque isso se encaixa na minha proposta de jogo. Vou trazer o Saúl porque ele me dá várias possibilidades dentro da minha ideia de jogo. Então, são contratações baseadas em planejamento técnico-tático. Não para, vou contratar porque o cara está disponível, vou pegar e botar aí. Vou botar um nome aqui porque a torcida dá uma resposta a qualquer torcida. Não é isso. Eu acho essa a grande virtude do Flamengo. Por isso a gente olha e percebe, o cara entrou, parece que já estava ali. Não, porque ele foi contratado de acordo com as características dele para se encaixar dentro de um time que joga dessa forma. Além de tudo isso que você colocou, o poder econômico faz com que ele contrate. Mas não é só isso, porque, repito, tem time que tem dinheiro e gasta mal o dinheiro. E tem time que não tem dinheiro, gasta mal o dinheiro que não tem. Mas ainda assim, tem time que não tem dinheiro, tem todas essas qualidades que você falou. Olha, eu quero um jogador tal, com tal característica, eu preciso assim, assim, assado. Mas ele só consegue contratar um cara que já está muito veterano, que está livre de contrato, que você não vai, que é barato, que é isso, que é aquilo, e esse cara não responde. Então, se for para contratar errado, não contrata. Não, fora os que contratam com determinada característica e mandam o técnico embora. Chega um outro técnico que quer uma característica totalmente diferente. Ainda assim é a exceção, esses 3 jogadores chegarem da Europa e ter esse encaixe imediato, porque Felipe Anderson também estava jogando bem, também era titular, também estava. E no Palmeiras não foi assim. É prova que nem sempre dá certo. Exatamente. Eu acho que é exceção. E a gente tem que esperar também, viu? Para ver se esses vão dar certo ou não. Por enquanto estão bem, mas se o Flamengo for eliminado hoje, já vai... fulano não... Se veio uma lesão, se veio... Então, eles estão muito no começo. Então é isso, nação. Esse foi o react do programa F360, né? Vai ficar aí pra gente aí essa incógnita ainda da escalação, a sequência. Na verdade, essa não é uma incógnita, né? O Danilo vai entrar, vai ganhar uma nova chance, né? Já que Léo Pereira e Léo Ortiz vem atuando em todas as partidas. No meio de campo ali, a gente acredita que com as dores na coxa que o Alan acusou, deve repetir a escalação do último jogo. E na frente, que a gente ainda não sabe se vai ser o Bruno Henrique ou o Pedro. O que vocês acham? Comenta aí quem vocês acham que deveria jogar. Eu confesso que é uma dúvida. Eu fico entre confiar no técnico, gostar do Pedro, meio termo, eu não sei realmente. O Pedro jogou muito na última partida, mas o Flamengo deve jogar um pouco mais contido lá atrás para segurar o ímpeto do Inter. E vai ter os contra-ataques, né? Então, assim, é uma decisão não tão simples. Vamos aguardar e confiar no que o nosso Felipe Luiz deve fazer aí. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, peço que, se puder, dê uma curtida, inscreva-se no canal e acompanhe a gente, tá beleza? Até o próximo.